Bem-vindo, bem-vinda! Está no ar mais um episódio do Cap Run. Estamos chegando, como em todas as semanas, trazendo para você conteúdo relevante sobre saúde, sobre atividade física, os nossos pilares semanais do canal Cap Run. Você já sabe, ajude a compartilhar o conteúdo do programa. Se você gostar do que vai ouvir a partir de agora, espalhe aí para os seus amigos do trabalho, para os seus colegas, para os seus familiares. Afinal de contas, todas as semanas tem uma conversa bem bacana para te inspirar, para ajudar você a colocar o corpo em movimento, se colocar adiante na atividade física. Agradecendo a Joma, que está conosco em todos os episódios, que me veste nos episódios da Cap Run. Se você quiser também adquirir os produtos da Joma, aqui embaixo tem o endereço com o cupom de desconto para você levar o melhor lifestyle do Brasil. Mas sem perder tempo, vamos trazer a nossa convidada de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ela é corredora, mãe do Arthur, filha do Edson e da Lenita, capricorniana com ascendente em Áries. Estudou fisioterapia há 30 anos, usando a inteligência corporal para desenvolvimento da saúde. Conselheira consultiva do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, empreendedora social e contadora de história do legado de seu pai, o Rei Pelé. Foi uma das figuras mais presentes nos últimos anos de vida de Pelé, cuidando diretamente de sua reabilitação física e acompanhando de perto o tratamento do câncer. Por ser fisioterapeuta, tem uma visão técnica sobre o que significa o corpo de um atleta de elite e os desafios da longevidade física. É embaixadora das causas sociais que utilizam o esporte como ferramenta de transformação, no Instituto de Pesquisa Pelé, Pequeno Príncipe, e o selo Arantes do Nascimento. Comigo, nesta edição do Cap Run, Flávia Arantes do Nascimento. Flávia, seja bem-vinda, que prazer te receber aqui. Obrigada, Capo. Para mim é uma honra estar junto com você, junto com seus colegas e todos os seus entrevistados que são maravilhosos, vários amigos, Dr. Moisés, a Lana, que eu sou fã e acompanho, a Raquel, que é uma graça, fisioterapeuta, colega, até do Cláudio também, que a gente tem uns amigos em comuns, então assim, ó, tô em casa. É isso aí, eu costumo brincar que aqui é um grande bate-papo de amigos, eu trago amigos aqui, gente importante, e você é uma dessas pessoas que eu tô querendo ouvir há muito tempo, porque eu tenho certeza que a gente vai ouvir boas histórias a partir de agora aqui. Com certeza. Eu não precisava nem dizer que ela é filha do Pelé, né, porque é só bater o olho na Flávia, você fala, é filha do Pelé, não tem como. Você chega nos lugares, é assim mesmo, fala, nossa, você parece com o Pelé, como é que é isso? Então, Capri, interessante que eu acho que eu tô mais parecida com meu pai agora. Eu sempre tive, ele tem os filhos, todos têm o traço dele, né? Mas eu acho que, não sei o que aconteceu, que agora eu tô muito, porque até quando eu olho, eu falo, meu Deus, eu tô muito a cara do meu pai, né? E de verdade, as pessoas mais ou menos, elas acho que ficam um pouco tímidas, mas quando qualquer um fala, é filha, fala, meu, tá na cara. Todo mundo fica meio em dúvida, mas realmente eu tô muito parecida com ele, muito, muito, muito. Como é um orgulho isso, claro, né? sem dúvida, é um enorme orgulho. Eu imagino, né? O mundo ama o Pelé. O mundo ama o seu pai, não é? E não tem quem diga absolutamente nada contra o Pelé. E ter esse legado dele, como é que é para você, Flávia? É um orgulho e principalmente eu acho que o grande legado que a Flávia traz do Pelé, porque falar do Pelé não tem o que se falar. Todo mundo sabe tudo que ele fez, o quanto ele extrapolou o que fora dos campos, né? Mas hoje, para a Flávia, o grande legado mesmo realmente é o hospital, que eu digo que é a bandeira do milésimo gol que ele pediu em pró às crianças e a ajuda, e a Flávia conseguiu herdar. Eu não sou a filha do futebol. A Kelly, a minha irmã, é que trata mais, que está ligada no jogo mesmo, com o futebol feminino. Lá nos Estados Unidos, ela faz parte de uma liga e tudo mais. O Joshua está em Dallas, cuidando de um time de base, o Edinho envolvido também com treinamento, então, mas eu não sou a filha do futebol praticante, eu fiquei com um legado social dele, que é o hospital, na verdade, ele emprestou o nome dele para o Instituto de Pesquisa, né? E eu levo isso como bandeira, primeiro porque o hospital em si desenvolve um trabalho sensacional, que vai de encontro com todos os meus valores, e é um hospital de referência em diagnóstico e tratamento
pediátrico de doenças de alta dificuldade, né? E é em Curitiba, mas ainda assim é um hospital pequeno. Mesmo assim, ele está entre os 3 melhores, né, assim, no ranking, entre o Sírio e o Einstein, no tamanho que ele é. Então, assim, a minha alegria é poder estar junto com esse time e poder divulgar e trazer todo esse legado, né, que não deixa. Meu pai pediu pelas crianças, então a gente está envolvido num lugar que tem assistência, que tem ensino e que tem pesquisa. Que legal, muito bacana isso. Tenho certeza que ele tem muito orgulho desse trabalho que é mantido e é legado que ele deixa para as crianças. Afinal de contas, ele falou sobre isso depois do milésimo gol lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 1969, depois de marcar contra o Vasco da Gama o milésimo gol. Ô Flávia, como é que foi a sua relação dele, a sua relação com o Pelé? Como é que foi isso? Como é que você se relacionou com ele ao longo da vida? Então, Capri, eu falo que a minha história é uma grande história de amor, né? Eu não sou uma filha que nasceu filha do Pelé. Eu digo que eu fui filha do Edson até 22 e de 23 para frente eu sou filha do Pelé, né? Eu não conhecia o meu pai quando eu era criança. Eu vim saber que ele era meu pai somente aos 18 anos. Então, isso eu acho que foi uma coisa, para mim, dentro da minha história, maravilhosa, porque eu tive um padrasto que supriu esse papel de pai para mim. Então, quando eu conheci o Pelé, eu não vim com uma falta, né? Usando um pouco da psicologia mesmo. Era uma adolescente que estava completa, eu não tinha uma falta de pai. Isso em Porto Alegre? Então, eu fiquei sabendo, na verdade, assim, eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo. E minha mãe conheceu meu pai em Porto Alegre, mas eu vim a nascer em São Paulo. Só que ela acabou casando com outra pessoa e ela não contou que eu não era filha do Juarez. Sim. E eu só vim a saber aos 18 anos. Já aqui em São Paulo? Já. Aqui em São Paulo, já morando em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, eu não saí de São Paulo. É que meu pai sempre falava que ele tinha uma filha gaúcha, mas é mentira. É mentira. É mentira. A filha foi concebida no Rio Grande do Sul, mas eu nasci em São Paulo. Sim. Só que eu vivi a minha adolescência, a minha infância toda com uma referência de pai, que era o Juarez, sem saber que eu era filha de outra pessoa. Aos 18 anos, a minha mãe conta que eu não era filha do Juarez e que eu era filha do Pelé. O Juarez já não estava mais com vocês? Não, o Juarez ainda estava com a gente. Mas os meus pais, nessa época, eles estavam se separando. Certo. Então, a minha mãe acabou contando. E num primeiro momento, né, Capri, foi uma negação. Eu virei e falei, tá tudo bem. E, que é uma reação, né, que é meio que um choque, sim, mas um choque negando. Eu falei, tá tudo bem. Para mim, continua a mesma coisa. Meu pai é esse aqui, que eu conheço desde que eu tenho 3 anos. Eu não me lembro, mas ele entrou na vida da minha mãe quando eu tinha 3 anos. Então, para mim, continua assim mesmo. O Pelé, o meu pai que me criou e tá comigo até hoje. Mas você tinha a dimensão do tamanho do Pelé, já com 18 anos. Você acredita que não? Você acredita que eu era meio amiga da Pipoca, amiga nossa e do Alberto? Eu sou amiga da Pipoca desde os 6 anos. E ela sempre muito militante, porque a gente era meio revoltadinha, que tudo pro futebol. E ela fazia ginástica olímpica, eu dançava. Então eu era meio rebelde, assim, com a coisa do futebol, porque o futebol tinha muita visibilidade e os outros esportes não. Então eu não era ligada no futebol. E tinha mais um outro agravante. A minha mãe ama futebol. E ela assistia futebol e tudo. Então aquilo me irritava de um jeito, porque ela assistia todos os jogos dos comentaristas. Eu falava, meu Deus, que loucura, mas que ela ouvia tudo isso. Então eu não era ligada no futebol naquela época até os meus 18 anos, não. Aí você ficou sabendo da notícia, levou meio, tudo bem, mas como é que você começou a cair a ficha, compreender que você era filha de uma lenda do planeta e como é que você começou a se aproximar do Pelé? Então, aí essa história se desenrola assim. Aí sim, eu voltei para o Rio Grande do Sul, minha mãe quis voltar, morar no Rio Grande do Sul, mudamos em 89 para o Rio Grande do Sul. E essa história ficou adormecida. Lá, a melhor amiga da minha mãe, que esteve com meu pai quando minha mãe conheceu, tudo, a tia Beth, que eu amo de paixão, ela falou, essa história não pode ficar assim. A Flávia sem conhecer o pai dela e tudo mais. E ela escreve uma carta para o meu pai, contando da Flávia,
que, enfim, que a minha mãe nunca quis nada e depois... O Pelé não sabia? Não, então, sabia. Num primeiro momento, parecia que não sabia. Mas hoje, a história, a gente sabe que ele sabia sim. A minha mãe procurou na época, só que falou com a Rose. Que era a esposa dele na época. Exatamente. Eu sou uma traição, porque eu e o Edinho temos 6 meses de diferença. Eu nasci em janeiro, o Edinho nasceu em agosto. Minha mãe procurou a Rose, falou, mas na verdade ela falou, não sei nem qual foi muito o intuito, mas assim, para dizer que tinha, mas não queria absolutamente nada. E como essa história ficou assim, ela não quer nada, morreu, passou-se o tempo, minha mãe nunca pediu nada em troca, a Rose conseguiu, dentro do que foi possível, administrar uma traição, né, isso é fato, mas ficou a história meio adormecida. Sim. Então, quando a minha tia escreve essa carta e chega no meu pai, essa carta, aí que eu falo que tem a mágica, né? Minha história é cheia de mágica e amor. O meu tio Zoca, que recebe a carta em Santos e dá para o meu pai. E aí meu pai vai e liga para essa casa onde eu morava, na casa da tia Beth, já em Porto Alegre. Então foi o primeiro contato. E aí ele, por que não procuraram? Eu ouvindo a conversa na extensão do telefone. E, enfim, daí minha tia conta que a minha mãe nunca quis nada, mas que ela achava que a gente tinha que se conhecer, porque eu era uma filha maravilhosa e tal e coisa, e foi. Isso foi em 1990, mais ou menos fevereiro. Você já estava com uns 20 anos. 20 anos. Eu nasci em 70. Abril de 90, eu venho para São Paulo para conhecê-lo, dia 9 de abril. Eu falo que eu adoro datas, né? Um pouquinho da astrologia. E eu vou te dizer por quê. Dia 9 de abril eu vim, conheço meu pai. Ele foi muito fofo. E aí, Capri... Em Santos, isso foi em Santos? Não, aqui em São Paulo. Ele estava no apartamento ali na Jaú, na Alameda Jaú. E ele estava na saleta de almoço. Ele era muito engraçado depois, assim, ao longo, né, que eu fui conhecendo. Eu cheguei, ele estava no telefone, mas ele tinha um pouco disso só para valorizar o passe, então que não estava dando muita atenção, mas aí, assim, começou a conversar, super nervoso, tremia, e naquele momento foi super gostoso, que aí é que eu falo do lado da psicologia. Como eu cheguei, eu era uma criança que foi preenchida de amor. Eu não chego com uma cobrança, entendeu? Daquela falta de um pai. Eu não tinha essa falta. Eu estava indo conhecer uma pessoa. Você não queria afeto, não queria dinheiro, você não queria nada. Só queria conhecê-lo. Só queria conhecê-lo, né? E que foi muito isso. Então, teve uma empatia enorme nossa. Nesse final de semana, porque eu vim para passar o final de semana, nesse dia a gente saiu, ele tinha uma gravação e meu pai era muito... Ele nunca foi uma pessoa de dar explicações, tá? Ele era muito prático. E talvez até um pouco infantil no meu olhar. Porque Capri, ele me conheceu, ele falou, eu tenho que ir uma gravação, vamos junto. Daí ele chega no lugar, e foi lá na USP essa gravação, muito engraçado, cheio de repórter. Essa é minha filha, e sai, vai fazer, e me deixa lá no meio de todo mundo. Essa é minha filha que ninguém conhecia. Exatamente, daí todo mundo, você é a Kelly, porque como os meninos moravam nos Estados Unidos, você é a Kelly, você é a Jennifer. E eu assim também meio atônita, porque eu estava acabando de conhecê-lo, né? Mas enfim, ele funcionava desse jeito. Depois a gente saiu para jantar com os outros amigos e no dia seguinte a gente foi para Santos para eu conhecer meus avós. E foi a mesma coisa, Dondinho e a avó Celeste. A gente chega na casa da avó Celeste, ele fala assim, mãe, olha pra cara dela, quem que você acha que ela é? A minha avó super simples, fica falando uns nomes, é a sua neta, e sai. E me larga lá com a minha avó. Lá. Sim, sua avó tomou um susto. Era sempre nesse jeito, Capri, desse jeito. Sim. Joga de sopetão e deixa a bola quicando aí, a galera que faça o gol, né? Mas ô Flávia, o Pelé foi criticado no momento da vida dele na questão de um outro reconhecimento da Sandra, né? Da Sandra. Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso tudo? Então, Capri, de novo, eu não posso falar do que aconteceu com eles na essência. E aí eu vou te dar o meu olhar de novo usando a psicologia, tá? Sim. Porque é o que eu te falei. Eu tive um pai e fui uma criança preenchida de amor. A Sandra soube que era filha do meu pai aos 7 anos. Então pensa como uma criança vai se sentir sabendo que tem um pai, mas não tem esse acesso a esse pai.
É essa que eu acho que é a nossa grande diferença. Como eu vim primeiro a saber aos 18, eu já estava mais preparada, mas eu tive um pai que me cobriu com Sim. uma parte de amor de um pai. Ela não teve uma referência paterna. Então, quando ela chega para esse pai, é isso que eu digo, ela chega numa cobrança, uma cobrança de afeto, a cobrança desta falta. Ela chega com uma falta, que é a nossa grande diferença. E ali, o desenrolar da história deles, eu não tenho, eu sei o que me contaram, nunca dito por ele, então eu não vou Ele entrar. nunca comentou isso com Ele nunca vocês. comentou. A única coisa é que ele era muito radical. Uma vez que ele não gostasse, como um bom escorpião, ele esquece, não volta atrás. E ele era muito turrão nisso, nas decisões dele. Uma vez que ele tomava a decisão, ele não voltava atrás. E pelo que a gente sabe, esse encontro deles não foi muito harmonioso. E ali desenrolou, por falta de orientação, acho que para ela ou para ele também, porque o teste de DNA dava positivo, ele contestava. Mas eu acho assim muito que não era uma atitude dele, era o entorno, sabe? Sim. Advogados, as pessoas que estavam em torno dele. E, enfim, a coisa saiu por outros... Sim. Né, mas a família, na formas. família vocês reconhecem a Sandra como uma irmã ou não? A gente não conseguiu, não tivemos a chance de conhecê-la, tá? Sim. Infelizmente, né? No fim ela acabou falecendo e como eu sempre convivi com meu pai muito fora do holofote. Quando, em 2002, quando apareceu surgiu a Flávia para a imprensa, ali eu também continuei quietinha no meu canto, porque também não tinha muito drama na minha história. Então passou rápido, foi o sensacionalismo, e aí acabou, tanto é que esqueceram, né? Ninguém sabia mais de Flávia, e a Flávia seguiu a vida ao lado do Edson, e a Sandra sempre foi um pouco mais polêmico, né? Sim. Então, e no fim ela acabou falecendo, então a gente não teve acesso a ela e contato a ela. Hoje, na verdade, perto do final do meu pai, sim, a gente chamou os meninos, os filhos dela, o Otávio e o Gabriel, que são uns fofos, para estarem com ele. Infelizmente, foi logo no finalzinho, né? E a gente hoje convive muito com os meninos, principalmente eu, porque os outros meus irmãos todos moram nos Estados Unidos, Sim, né? Os únicos sim. que estão no Brasil sou eu e o Edinho, e eu sou bem próxima hoje aos meninos. Então, a gente faz bastante coisa junto, eles são uma graça. E eu falo, o que aconteceu entre o meu pai e ela é deles, é da história. Eu posso fazer a partir de agora, Claro, né? claro. E o que a gente faz é estar junto com eles, acolher. E, graças a Deus, eles também tiveram uma orientação boa de aceitar as coisas como foi. E hoje a gente tem um contato super bom, eles são uma graça... São os meninos de ouro. Ótimo, que muito bom saber disso, isso é muito legal, é muito bacana, né? A família vivendo em harmonia. Agora, a Flávia é corredora, maratonista, então a gente vai falar muito disso também, claro, aqui, porque é herança, não é? Herança esportiva. Desde criança você já tem essa relação com o esporte, assim? Você sempre gostou do esporte, Flávia? Isso com certeza, Capri, assim, foi uma das minhas heranças do meu pai, eu amo o esporte. Das meninas, eu acho que a mais competitiva sou eu, porque o Edinho e o Joshua são mais competitivos também, sempre voltados, mas das meninas a que mais faz. Assim, o Edinho foi goleiro do Santos, foi, né? Não, e o Joshua também jogou no Santos. Jogou né? também, não ficou muito tempo, mas jogou no Sim. Santos e faz esporte. Mas eu é que invento sempre, desde criança. Sempre tive muita facilidade e adorava o esporte. E sempre todo mundo falou, ela tem muita facilidade nas coisas que faz. Eu brinco que eu fui um talento desperdiçado. Marta perdeu uma grande rival, porque o futebol não foi... eu tenho 56 anos, naquela época não tinha muito futebol e não foi incentivado, mas Sim. com certeza, se eu tivesse, ali ia ser uma rixa com a Marta. E sempre fui de esporte coletivo, mas quando adulta fui mais para o esporte individual. Então, quando foi mais ou menos com 24 anos foi que eu comecei a correr. Eu comecei fazendo um triatlon,
Aí, só que daí eu falava, nossa, nadar pra mim é um horror, né? Eu falei, não, do que eu gosto disso é correr. Aí na época, isso já ainda morando no Rio Grande do Sul, eu falei, Wilson, me treina para uma maratona, que foi a 1996, que foi a primeira Porto Alegre que eu fiz. E, nossa, e amei. Só que os meus ciclos de corrida, como eu gosto de falar, a corrida é meio terapia para mim. Então, são a vida, né, trabalho e tudo mais, eu não consigo ter a constância do nosso Alberto, que fez 60 maratonas. Então, as minhas maratonas são espaçadas. O que me fez fazer essa primeira maratona, e a próxima maratona foi quando estava treinando com o Alberto, que a gente se conheceu por essa nossa amiga, a Pipoca. A gente treinava na... Como é que é mesmo? Com o Vanderlei, na... Run for Life. E aí foi quando eu fiz a segunda, Porto Alegre, mas assim, as minhas maratonas são espaçadas, não tenho uma constância, né? Por conta da vida. Você não para de correr, tá sempre correndo. Não, isso é importante. Na minha terapia, eu amo correr, eu resolvo tudo na minha vida, eu sou extremamente criativa correndo, e é muito louco porque depois acaba a corrida e eu já não lembro mais. Eu falei, meu Deus, eu tinha tantas ideias e acabei não... Eu sou assim também, resolvo a vida na corrida. Várias decisões aconteceram durante a corrida. Você chegou a convidar o Pelé para correr alguma prova com você, Flávia? Ele me achava doida. Ele sempre falava, essa menina é doida. E ele sempre brincava, porque no Guarujá, sempre eu adorei, a gente ficava na praia de Pernambuco, eu adorava correr lá. Então todo dia ele falava, eu vou correr com você, mas era só brincadeira, porque ele era super dorminhoco. Meu pai virava o dia pela noite, dormia muito tarde, acordava tarde. Então a corrida, na época, eu falo, na minha época com ele, eu só peguei ele treinando. Ele treinava bastante, mas já não fazia tanto. Treinava. Ele era um cara super disciplinado com o treinamento dele. Musculação, Mas também daquele jeito. Musculação lá 1970. Pelé estudou. Ele foi professor de educação física, então ele sabia, né? Ele fazia. Deixa que eu faço aqui. Então, mas... correr nunca foi. Mas ele super ficava admirado com a minha resistência, a minha força de vontade. Mas é que ele tinha também algumas sequelas da época do profissionalismo no corpo, né? Mesmo a cirurgia que ele fez no quadril, bem ou mal, é um reflexo ali daquela época. O treinamento era muito diferente, não tinha a ciência que tem hoje, né, com Flávia? Certeza. Então os corpos, eles eram, naquela época, muito desgastados, né? Muito. Joelho, por exemplo, era uma coisa naquela época, você tinha um problema no joelho, você estava meio que condenado a encerrar a carreira. Exatamente. Né? Mas é interessante que com ele, né, Capri, as lesões apareceram tardiamente, bem depois. O meu pai, olha só, ele fez uma cirurgia de menisco, isso já em 2000 e bem pouco. Bem depois, por isso que eu tô falando. As lesões dele vieram muito depois. E a coisa do quadril também, foi 2012 o quadril, né? Que ele começou a sentir e acabou fazendo. E do quadril ele operou a coluna, isso tudo depois, de 2012 até 22. Sim. Então são lesões que eu acho que tem um pouco a ver com... o esporte, ele tinha uma estrutura... Fisicamente ele era privilegiadíssimo. Exatamente, uma estrutura muito boa. Sim. Mas ele se cuidava. E aí é que eu, dentro da minha visão, Capri, é assim, e corroborando com a sua outra entrevistada, a Monique, Agnes, a cabeça da gente é que manda muito. E eu acho que a nossa cabeça é um grande outdoor. E quando as coisas, o ditado, mens sana, corpore sano. Se a sua mente não está muito bem, em algum lugar isso vai refletir. Sim. E começa a aparecer no seu corpo. Então, dentro da minha visão, assim, muito dessas lesões do meu pai lá tardia veio de tantos conflitos que ele tinha com ele e que... de alguma forma tem que sair. E o nosso corpo é o nosso outdoor, né?
Sim. Então, por isso, as lesões, óbvio, foi um corpo judiado? Foi. Mas foi um cara que sempre se cuidou. Sim. Não é um cara que não se cuidava, né? Sim. Mas a história dele foi essa. Eu fico impressionado, você vê onde foi o grande ponto? Nas pernas, né? Olha que louco. O que foi que ele perdeu? A primeira coisa que ele acabou perdendo em relação física foi a força das pernas, né? Mas porque também tinha uma patologia que chama sarcoidose, que é aquela coisa dos músculos, que é o nosso grande ponto de interrogação para quem hoje está usando muito Mounjaro ou essas, enfim, não Mounjaro, mas essas canetas, e não faz um acompanhamento e um trabalho muscular junto, porque o músculo perde a capacidade de contração. Então ele teve essa patologia e ele sabia e ele não quis se tratar, né? Porque ele tinha que fazer um tratamento fora na época e ele falou, não, deixa que eu dar conta, eu vou conseguir, e acabou isso interferindo na questão do quadril, porque daí a musculatura não respondia ao tratamento. Sim. E aí teve um problema na coluna, então aí acaba sendo um grande dominó, né? Ele se incomodava de aparecer assim, debilitado publicamente, não é, Flávia? Sim, eu me lembro assim, na Copa, não sei se de 2018, que ele foi convidado para algum evento da Copa e ele não foi. Acho que o sorteio, se eu não me engano, foi no sorteio. Ele não foi porque ele já estava... No sorteio ele foi, tanto que ele aparece com Maradona do lado, na cadeira de rodas. Teve algum evento da Copa que ele não acabou não indo, não é? Porque a Copa em si ele não apareceu. 2014 aqui ele nem apareceu nenhuma vez. Porque ele ficava incomodado, né? Ficava. E aí dá para entender, né? Dá para entender. A excelência, o exemplo de saúde, exatamente. Isso. Dá para entender. Compreensível, completamente. Totalmente. Porque é isso, o mundo tem aquela imagem do Pelé fantástico, né? O atleta do século. Exatamente. Aquela coisa maravilhosa. Eu entendo perfeitamente isso, né? Eu também. E ele dividia isso com vocês, ali ficava esse incômodo dele de Dividir não dividia, Capri, mas o que aconteceu? Eu, em função de ser fisioterapeuta, teve um momento que eu tive que escolher, ou eu era fisioterapeuta ou eu era a filha. Sim. Porque ele muito teimoso, ele querendo comandar as coisas, e eu falei, não vai dar certo isso, porque senão a gente vai brigar de frente, porque eu via um potencial enorme enquanto fisioterapeuta dele se recuperar, mas a teimosia dele não deixava. E aí também tinha uma relação. Por mais que ele queria que fosse eu a fisioterapeuta, mas ao mesmo tempo ele não me obedecia. Né? Ele era muito fofo, porque ele tinha muito orgulho de falar, minha filha é fisioterapeuta. Na verdade ele falava, colega de vocês, médicos, mas assim, no fundo, tinha uma relação de pai e filho. Claro. E que não deixava. Então chegou um momento até que eu falei, eu não vou mais fazer sua reabilitação. Ainda brinquei, você não diga que eu fiz, porque vai acabar com a minha carreira. E ele realmente começou a fazer fisioterapia com outras pessoas. Até fez com o Maurício Garcia, que trabalhava com o Dr. Moisés. Meu amigo Maurício Garcia. Então, o Maurício pode confirmar o que eu estou contando. E outras pessoas lá de Santos também. Então, porque eu via potencial, mas tinha uma teimosia dele querer comandar, que também, gente, sempre compreensível. A vida inteira, desde os 16 anos, ele comanda a vida dele. Sim. Ele nunca foi um cara que alguém mandou. E aí, numa determinada fase da vida, você quer mandar? Claro. Não tem como. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Ô, Flávia, e me fala um pouquinho, então, vamos voltar aqui para os seus desafios esportivos, né? Com a corrida, principalmente. Quantas maratonas você fez? Começou com a Porto Alegre lá em 96, não é? São pouquinhas, foram 5 maratonas. 5 maratonas. Porto Alegre, 96, aí repito Porto Alegre em 2006, acho que o Alberto até fez junto comigo. Depois eu faço Buenos Aires, aí eu fiquei grávida, daí eu fiz Buenos Aires, fiz Nova York e fiz o desafio do Pateta. Opa! 2012, e aí também, aí tem um período vazio e faço agora em 23 o El Cruz, né? Ah, você fez o El Cruz. Eu fiz o El Cruz, que eu era apaixonada pelo visual, uma prova... Quantos quilômetros você fez? São 100 quilômetros, né? Você fez a completa? Eu fiz completa. São 3 dias de prova. Sim. E infelizmente nesse ano eles tiveram quem coordena, né? Parece que teve uma ruptura, então a prova foi toda na Argentina.
Mas peguei muito frio. Então, houve uma mudança, porque normalmente é dezembro, início de dezembro, e não é tão frio nessa região. Sim. E tinha pico de neve ainda. A gente correu um trecho com neve no joelho, ninguém estava preparado. Então, tanto é que eles tiraram quem não completasse dentro de um tempo X, não fazia uma segunda parte. Mas, mesmo assim, eles cortaram um pedaço, porque estava muito perigoso. Muito, muito perigoso. Quem já tinha feito essa edição falou que foi muito atípica pela temperatura e pelo... Como a estava, condição né? da prova, no todo estava ruim. Foi ruim. Mas é uma prova maravilhosa. É óbvio que você faz um trekking, né? Porque é montanha, você não corre 100%, tinham áreas muito íngremes, mas foi maravilhoso. Lógico, quando terminei, falei, não quero fazer, mas quero fazer de novo. Quero fazer de novo. Você quer voltar para fazer a cruze? Quero voltar para fazer a cruze. Que legal, mas sensacional. Bom, nós vamos continuar falando disso, mas eu vou chamar Alberto Bana, que aqui nós falamos tanto do Alberto, vamos chamá-lo agora, porque ele está lá no Parque Ibirapuera, com um convidado ou uma convidada, a gente vai descobrir agora, fazendo uma pergunta para você. Afinal de contas, a gente adora também abraçar a nossa audiência aqui e trazer perguntas da nossa audiência para os nossos convidados. Então é com você, diretamente de Ibirapuera, vai Alberto Banac. Capri no ar mais uma vez aqui no Parque do Ibirapuera. E hoje estou com um atleta campeão, Denis. Ganhou a meia do Rio com 1:08 há 2 anos, é isso? Há 2 anos atrás eu ganhei lá, foi uma prova inesquecível. O Denis é professor da Endurance On e frequenta há bastante tempo o Parque do Ibirapuera, corre muito, não dá para eu correr com ele, que ele é muito rápido para mim. Qual a sua próxima prova? Eu tenho agora o 73 Oceanside. Oh, esse cara é forte. Nós estamos no nosso estúdio com o Ricardo Capriotti, a voz mais bonita do Brasil, entrevistando a Flávia, filha do Pelé, meu ídolo maior. Eu ganhei até um quadro do Pelé, uma camiseta. Você tem alguma pergunta para fazer para Flávia? Eu sei que ela faz maratona e tal, às vezes eu queria saber se quando ela vai para alguma maratona ou alguma prova, a galera cobra a responsabilidade dela carregar o nome do pai também, se essa genética. Opa, quer saber se você era Pelé das maratonas ou não? Com você, Capriotti Flávia. Beijão. Bom, Alberto. Alberto, espera aí que do livro, do autógrafo do Pelé na camiseta, nós já vamos falar já. O Alberto Bana que é santista, já não vamos falar disso. Mas, ô Flávia, e aí? Te cobram isso quando você está em alguma prova aí, resultado por ser filha do Pelé? Tem isso? Indiretamente, eu acho... Quer dizer, diretamente eu acho que não, mas indiretamente sempre tem uma expectativa, né? Como é que ela vai fazer, como é que ela vai terminar a prova, né? Mas o pessoal é sempre muito bonzinho e eu falo, não, aqui é cada um por si, não tem essa de cobrança, ele era ele, eu sou Você é competitiva, né? Com o seu relógio, né? Com o meu relógio, Antes muito mais, né? Eu acho que a maturidade, né, Capri, vai deixando a gente mais esperta. Hoje, lógico que a gente se cobra, não tem como, né? Por mais que você entre numa prova, não, tá tudo bem, eu vou fazer de boa, a gente sempre espera um bom resultado. A gente tem um número na nossa cabeça. Sempre temos, um número mágico, né? Mas eu acho que menos. Antigamente eu acho que era mais sofrido isso, hoje eu consigo administrar bem, boa, né? Ô Flávia, você como fisioterapeuta, você está trabalhando, desempenhando aí o seu papel, você atende corredores também? Sim, por conta da convivência com o pessoal, não que eu seja estritamente esportiva, né? Eu trabalho com a ortopedia em geral, mas pelo fato de eu estar sempre em grupos de corrida e de esporte, vem o pessoal de corrida assim fazer... E o que você tem visto assim que mais tem te chamado a atenção entre os corredores, de lesão? O que te chama a atenção nesse grupo aí? Nós corredores somos malucos, né? Somos, mas eu acho que nos torna muito especial. Eu acho que quem corre ou quem faz uma maratona ou que tem esse desafio, Capri, tem
traz uma diferença na vida, a gente encara a vida de uma outra forma, eu acredito muito nisso. E aí eu não posso não falar na nossa amiga Raquel Castanharo, porque assim, hoje o que eu vejo, né, dentre os corredores, o problema todo é o modo de vida. Não adianta você ter um tênis de placa se você não tem um pé forte, uma articulação trabalhada. Então, na verdade, não adianta colocar no externo, é o interno, o seu corpo. Qualquer um pode correr, desde que se prepare. Realmente você precisa se preparar. E aí o modo de vida, a vida estressante, muito tempo sentado trabalhando no computador, eu acho que isso tem sido as maiores causas de trazer lesão, e não a lesão por si só, sabe? Sim. Então, se o pessoal fica muito tempo sentado, trabalhando no escritório e sai para correr, antes faz uma mobilização, sabe? Tem que dar uma preparada nessa musculatura. Você está todo o tempo contraído, tenso por conta do trabalho, né? E aí você pega e vai sair correndo, isso pro teu corpo não é bom. Claro. Então, a falta de sono, isso é importantíssimo, conseguir dormir, comer, beber água, as pessoas não bebem água. Então, todo esse aporte que a gente precisa, eu acho que isso que vem trazendo mais lesão do que o fato do exercício, corrida em si, entendeu? Sim, e aí sim. você pega e bota acha que colocando um tênis de placa, ou sei lá, tomando todo o suplemento, e não prepara a sua própria mente, de você estar presente. O cara está correndo, mas está pensando no trabalho, não sei o que. Isso daí também acaba te trazendo para um lugar que não é bom e que leva a algumas lesões. Então, eu sou apaixonada por corrida, eu odeio quem fala assim, não pode correr. Não existe isso, né? Qualquer um, desde que você realmente se prepare, se organize, esteja presente para fazer aquilo, né? Que é uma delícia. Você né? começou a correr quando não era moda, não é, Flávia? Não. A gente está falando de mais de 30 anos que você corre. Quer dizer, muita coisa mudou nisso. Eu acho que a tecnologia que chegou hoje, que é positiva, mas às vezes também deixa muita gente admirada. O que é que mudou de quando você começou a correr lá atrás para hoje, que você vê que talvez se a gente tivesse um pouquinho daquela coisa raiz ainda funcionasse hoje? É que hoje, como para mim, assim, é a rede social, né? Porque tem muito dessa coisa de querer mostrar. Antes a gente corria pra gente. E de verdade, eu dancei balé muitos anos na minha vida. Eu sempre fiz muito esporte, mas o que eu mais amei, assim, foi dançar. E eu, na verdade, em Porto Alegre, sofri um acidente de carro e quebrei o braço. E fiquei 3 meses de gesso. E aí não podia dançar. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu comecei a correr. Comecei a correr com gesso mesmo, porque não dá para ficar parada. E adorei a coisa da corrida, e aí eu fui fazer o triatlo, e aí foi. Mas, principalmente, Capri, eu acho que é o correr pra gente, né? Hoje tem um pouco de preocupação. Eu corro, inclusive, ali no Bruno Covas. Sim. Porque eu corro com um cachorro, eu tenho um border, meu parceiro, o Apollo, e eu adoro. Mas quando eu vejo o povo tá correndo, filmando, eu fico nervosa com aquilo, sabe? Vai correr, presta atenção na sua corrida. Isso. Não fica filmando, não tá olhando o que tá fazendo, pode cair, pode tropeçar. Isso. E aí acaba querendo competir com o outro, com o pace do outro, enquanto antes era você com você mesmo, né, com a sua planilhinha feita pelo seu treinador. Eu fico imaginando se não tiver para quem contar os feitos, se a gente vai continuar correndo, né? Porque hoje dá a sensação que a gente tem é isso, né? Tem que compartilhar, tem que dividir desesperadamente toda a sua vida, não é? Todos os seus feitos. Exato. E até, sei lá, 20 anos atrás não era nada Não disso. tinha nada né? disso, Não tinha nada né? disso. A gente corria por nós mesmos, né? Porque a gente Sim. amava correr, ama correr até hoje, não é? Eu acho que isso é importante, mas nós não estamos aqui para ser sommelier de ninguém, Não, né? é. Não estamos aqui para criticar. Eu costumo dizer sempre isso, né? Eu acho que todo mundo tem que ser feliz com aquilo e fazer da maneira que se sente bem. Se está fazendo bem para ela daquela maneira, ótimo, está tudo certo. Mas eu também confesso que me incomoda muitas vezes algumas coisas. Eu quero falar aqui com você, ô Flávia, sobre... falando do Alberto, ele acabou de vir lá do parque agora, e o Alberto deixou aqui para você o livro dele.
Tá aqui, ó. Minhas 60 Maratonas, é o livro do Alberto, que a gente sempre mostra. O Alberto presenteia sempre os nossos convidados. Esse aqui vai para você também. Mas o Alberto me chamou a atenção, porque tem aqui, no livro dele, na página 171. Não é 171, não. É página 171. Eu sei se a gente vai conseguir. Tá aqui, ó. A gente vai conseguindo mostrar uma imagem no livro do Alberto, uma camisa do Santos e uma dedicatória para o Alberto, né? Eu vou ler aqui, ó. Ao Alberto, maratonista do século. Olha só, hein? Alberto, maratonista do século. Sensacional. Um abração do Pelé. Você já tinha visto essa imagem aqui do Alberto, essa dedicatória aqui do seu pai para ele? Ó, vou passar para você aqui. Não, assim, aqui impresso nesse livro lindo, não. Mas fui eu que, né, levei para o Alberto. Foi você que levou essa camisa para o Alberto? Foi, Alberto? Foi, né? Foi. É que são tantas camisas, não, mas foi. É que o Alberto também pediu para um sobrinho, então... mas foi. Meu pai fazia isso com muito gosto. Sabia? Né? Fazia. Aliás, é uma coisa que eu fico impressionada o quanto este homem assinava a camiseta de boa. Eu até falava, pai, você devia ter alguma parceria com a caneta, né? Porque são tantas canetas. Ele tinha caneta ele andava com caneta no bolso, na carteira. O pessoal mandava camisa para ele assinar. Para ele assinar. Às vezes eu chegava lá e ele falou, lá vem você, com uma mala. Eu falei, vamos trabalhar. Mas te pediam também os autógrafos. Capri, é uma coisa tão gostosa e a gente sabe o quanto as pessoas ficam tão felizes com esses simples gestos. E o que eu achava legal e o que eu falo, eu nunca vi uma pessoa tão simples nesse quesito de entender a alegria do outro, e ele fazia com gosto, ele fazia com amor, com carinho, todos esses pedidos. Sempre foi, sempre foi. Mas você não podia, por exemplo, você nunca foi com o seu pai, por exemplo, a passear num shopping? Ah, não, isso era impossível. Impossível, bom, né? Primeiro que ele não tinha esse perfil de atividade. E ao cinema não dava, Não. E eu acho que ele acostumou, a vida dele toda foi tão reclusa, que o máximo era coisa de ir a restaurante, né? Mas ele já ia nos restaurantes X, que já tinha uma mesa separada. Agora, houve uma das vezes que os gêmeos, né, pequenininhos, a gente foi no Outback, ali do Morumbi, perto da Rasfentilo. A gente teve que sair com segurança. Juro por Deus, meu filho devia ter uns 3, 4 anos, segurança pegando o Arthur e levando, porque os meninos queriam comer lá, a gente sentou, de repente o restaurante começou a fechar e todas as pessoas vindo. E ele sempre muito simpático, falou, não, deixa eu comer, daí eu começo a assinar, mas era tanta gente que daí não teve jeito. Não teve nem para comer. Não deu. O segurança teve que separar e a gente teve que ir embora. Algumas vezes aconteceram isso. Uma vez na Disney também, quando logo que a Síria, eles se separaram, a Celeste e Joshua foram morar em Orlando, né? E a gente foi, meu pai quis fazer uma surpresa para eles, que era aniversário, e foi todo mundo para lá. E também, eu lembro do meu filho, sentadinho, pequenininho, balançando a perna. A gente chegou num restaurante, aquela multidão, todo mundo veio. E eu falava, vamos embora, Arthur. Ele, não, eu quero esperar. Porque o Arthur não tinha noção de quem era o avô dele, né? Eu tô esperando meu avô. Eu falei, meu filho, esquece. E era engraçado porque eu falava, Arthur, o que seu avô faz? Ele faz bola. Porque ele via tanto ele assinar bola que ele achava que o avô dele fazia bola. Então, muito... E disfarçado? Ele saiu disfarçado alguma vez? Só nos Estados Unidos. Mas mentira. Não, disfarçado não. Na verdade, ele colocava aquele capzinho dele que ele achava que era o cap da invisibilidade, que ninguém reconheceria ele, né? Mas não, disfarçado não. Mas ele punha o cap e achava que ninguém achava ele. Durava até a esquina, Durava né? até a esquina, né? Não tinha muito. Já era, né? Mas nos Estados Unidos ele tinha um pouquinho mais de liberdade de sair. Mas aqui no Brasil, impossível, nunca. Impossível. Posso imaginar. Eu, como jornalista esportivo, quando ia entrevistá-lo, era uma loucura, né? E normalmente eu entrevistei o seu pai poucas vezes. Eu entrevistei uma vez no antigo Maxud Plaza, nós tínhamos aqui, né? Um evento que teve aqui no Maxud Plaza. Entrevistei uma vez na Vila Belmiro, em um dos jogos do Santos, e acho que só, porque também era difícil, né? Ele quase não aparecia.
E nas poucas vezes que ele aparecia, a gente ficava desesperado por uma entrevista, né? Por uma declaração que fosse ali, sempre muito importante. Mas eu tenho, inclusive, eu acho que eu já compartilhei nas minhas redes sociais uma foto dessa entrevista que eu estava fazendo com ele no Maxud Plaza, eu de costas, e o fotógrafo pegou o seu pai de frente, né? Eu de costas entrevistando com o microfone, segurando ali a entrevista com ele, que era sempre um momento especial. Para a gente, para nós jornalistas esportivos, entrevistar o Pelé era o momento da glória, né? Era um momento especialíssimo, era raro e a gente estava entrevistando simplesmente o atleta do século, né? Mas eu quero chamar a atenção, Flávia, voltar aqui para trazer o papo de treino. A gente vai falar um pouquinho de treino agora dentro do Cap Run, porque aqui a gente fala de saúde, sim, a gente fala de treino e a gente traz também a palavra de quem nos acompanha. Então vamos lá para uma dica importante que o Cap Run vai trazer agora para você. Fica ligado aí. Oi, Capriotti, tudo bem por aí? Você sabe que os meus filhos os dois seguiram assim muito do que a gente faz. E tô aqui para falar das crianças dessa vez. O exemplo arrasta. É tão legal. Eu lembro do Gui pequenininho que ele ia com a gente para as provas de revezamento e tal. Então, assim, não adianta... A criança não faz o que a gente manda, a criança segue o exemplo. Então, é muito legal isso, de você poder dar o exemplo para os seus filhos, para os seus netos, então, para os seus sobrinhos. É legal, gente, você se movimentar, você mostra para a criançada que isso é legal de fazer. E se isso você faz ainda com prazer de fazer, aí que eles vão querer fazer também. Então, assim, é muito bacana essa coisa do exemplo. Então fica aí a dica também, hein? O exemplo arrasta e dá um orgulho de ver. Obrigado, Lu Dias! Sempre com uma dica muito bacana pra gente aqui. Valeu, Lu! Próximo episódio, a Lu Dias vai estar com a gente aqui também, falando sobre treinamento, que é sempre muito relevante. Hoje você está treinando com quem, Flávia? Quem que é o seu treinador hoje? Então, sempre tem uma história, né, Capri? Deixa eu falar. Eu sou história eu gosto de história. Na verdade, agora, eu treino sozinha. Mas, este ano, eu vou fazer a Maratona de Amsterdã. Opa! Junto com uma família, que é uma família de amigos meus de infância. Na verdade, a filha é a minha amiga estudou comigo, Ana Helena, a família Berenhauser. Só que toda a família vai fazer. O pai dela, de 82 anos, vai fazer a maratona. De Amsterdã? De Amsterdã. É mesmo? 82 anos? 82. Ela, né, e os irmãos e o filho. Então, com este combo, eles treinam na Cross Trainer, com o... Ixi, me deu o Sidney. Então agora, na verdade, eu vou começar a treinar com eles para estar no mesmo time, no mesmo todo mundo grupo junto. Ali. Legal, bacana. Então, este ano o meu desafio vai ser... Pô, mas que desafio legal, uma família correndo a maratona. A família toda. Que bacana, uns vão fazer pela primeira vez, outros já vão fazer pela segunda. E assim, é como eu adotei essa família, eu sou de adotar famílias, né? Então a gente vai junto, esse é o nosso desafio. Então o Sidney que vai começa com a planilha, eu brinquei com ele, eu falei só em março, porque eu não queria compromisso. Eu queria correr aleatório, mas agora tem que começar tem que pegar, a fazer... porque Amsterdã é setembro, né? É outubro, na verdade. Na verdade, o treino específico começa lá para junho, né? Mas é bom ter planilha, né? Porque eu corro 4 vezes, de 3 a 4 vezes na semana, mas aí é sempre só até 10 quilômetros com o meu cachorro Apolo. A gente vai lá no Bruno Covas e na USP, né? E às vezes no Ibira também, eu ando correndo com ele. Muito bom. E o El Cruce, o próximo El Cruce que você falou que ia fazer novamente? Não tem data, Capri, sem pressão. Um dia vai fazer de novo. Isso aí. Deixa lá no pote, deixa guardadinho na prateleira ali, não é? Uma hora você puxa ali da prateleira. Exatamente. E vai fazer o El Cruce novamente. E como é que você faz a sua divisão de treinos, Flávio? Você 3 a 4 vezes por semana a corrida, você faz força também, não é? Faço, tem que fazer musculação, não tem jeito. 2 vezes na semana musculação. Eu sou uma pessoa que só funciona de manhã, então tem que ser pela manhã esses treinos. Quando eu tô mais perto da maratona, daí eu tiro uma musculação, tá? Mas até agora, nesta fase, são 2 musculações e 3 corridas. E na sua casa só você corre? Só.
Era meu sonho, meu filho correr, mas não tem jeito. Ele ama o futebol, só quer saber do futebol. Quantos anos ele tem? Tem 18 anos. Calma que ele vai chegar, calma, ainda dá tempo. Não, lá em casa foi a mesma coisa, Flávio. Eu sempre digo, lá em casa, ali pelos 25, 27, ele tá te enxergando. O exemplo tá lá dentro. Isso né? sim, isso Então sim. o importante é você sempre estimulá-lo, chamar ele para ir para uma prova, 5K ele vai conseguir fazer. Você vai ver que daqui a pouco ele vai estar junto com você. É o sonho, é o sonho. Daqui a pouquinho ele vai estar correndo com vocês, vai falar, filho, para um pouco, aí pelo amor de... Lá em casa a gente tem que dar um freio, né? Calma, gente, pelo amor de Deus. Vamos organizar essa rotina de provas aqui, mas é bom aí ter a família junto, né? Isso é uma muito importante, delícia, né? E os seus irmãos que têm, né, essa atividade, toda essa rotina com atividade também. Tem, mas né? nenhum deles corre. Nenhum né? é da corrida. Eles acham que eu sou meio maluca, mas tudo bem. O Joshua tá em Dallas, é isso? O Joshua tá em Dallas com o futebol de Dallas, né? O sub-15, sub-20, né? Ele tá treinando e ele é coordenador do futebol. Ele tem desejo de ser um treinador, de repente? Ou é mais essa parte de coordenação no futebol que ele se dá melhor? Ele pensa, né? Em ser treinador, eventualmente. Tá se preparando, né? Tá se organizando, tá começando. Quantos anos tem o Joshua? O Joshua tá com 20... Eles nasceram em 96? 30 anos. 30 anos. Esse ano fazem 30 anos. Tá, quem sabe, construindo trilhando uma carreira para ser treinador de futebol. Exatamente. Ele fez faculdade lá de ciências do movimento, né? Ou fisiologia do exercício. Sim. É que lá tem uma nomenclatura diferente. E fez nos Estados Unidos. E agora ele assumiu Dallas e mudou para Dallas. Ele está casado, Cecília vai fazer 1 aninho agora em março, tem uma filhinha. Então Pelé é bisavô já. Já é bisavô. Já é bisavô, olha só. Mas não conheceu nenhum bisneto Pelé, né? Não, infelizmente não. Eu tô te vendo com um livro na mão aqui. E o que você trouxe aqui, Flávia? Na verdade, Capri, eu trouxe um carinho para você e o Alberto. Opa, esse obrigado. livro foi feito pelo Celso de Campos Dias. É a história do Dico, o menino que vivia no coração do Pelé. O Celso foi o autor do livro As Joias do Rei, ele fez também uma coleção do Senna, ele tem umas autobiografias do pessoal do Palmeiras, eu não vou saber o nome das pessoas, desculpa, Celso. E quando fez 1 ano do falecimento do meu pai, ele quase perto, ele me procurou porque ele queria trazer esse carinho, essa lembrança, e com o intuito de ser pelas crianças. Sim. Então é uma história infantil e a gente fez o audiobook desse livro, foi o Gil que gravou, que foi muito legal. A gente foi para o Rio de Janeiro, ele conta toda a história, então isso tem nos como é que fala? De música, no Spotify e tudo mais. Tem no agregador nos agregadores, Sim. E tem o livro físico, que é vendido pela Amazon, nas livrarias também, e tem parte desse livro vai em ajuda às bibliotecas circulares. Então tem todo um trabalho junto com o técnico, o Abel, ele também estava junto nesse processo. Que legal. Então é um carinho para você. É uma história infantil, mas fala de sonhos. Deixa eu mostrar aqui, ó, tá na minha mão. Quem tá ouvindo a gente, tem muita gente que nos ouve, não tá conseguindo enxergar, evidentemente, mas aqui, ó, tá na minha mão, Dico, é o nome do livro infantil. Se você quiser, você pode procurar também. A Flávia me fez um carinho aqui, uma gentileza, uma dedicatória, e eu fico muito feliz, muito obrigado, viu, Flávia? Muito lindo aqui a dedicatória da Flávia a mim. E, bom, é só um presente espetacular para as crianças, os pais que quiserem, né, presentear as crianças. Aqui, ó, o livro Dico está aqui, procurem aí, tem disponível nas livrarias, está disponível, né? Tá muito disponível. Legal, então aproveite aí. E eu aproveito também para saber do legado do Pelé, não é, Flávia? Que você tem meio que feito uma curadoria aí sobre esse legado dele. É uma marca muito forte, que vocês agora tem essa missão de dar sequência, né, e de manter aí, pelas próximas gerações,
essa marca? O que é que vocês estão fazendo para isso? Então, Cap, na verdade, assim, em relação à marca mesmo, Pelé, a marca não é nossa desde 2012, né? Meu pai vendeu a marca. Hoje, a marca volta para o Brasil, graças a Deus, pela família NR, né? O pai do Neymar comprou e trouxe a marca. A gente ainda não sentou com eles para saber se eles vão usar a gente ou a gente trabalhar. Mas o que é importante? A marca ter voltado para o Brasil, né? Ela ficou muito tempo fora. Assim, para mim, perdeu identificação com o Brasil. Eram americanos, estrangeiros que estavam lidando, não tinham nenhum contato com a família. Então, acho que perdeu a essência, né? Pelé é Brasil, Pelé é produto brasileiro, ele fala com todos os times. Então, eu acho que ter repatriado, como eles falam, a marca, eu acho que é muito importante. Eu confesso que ainda quando eles comentaram e trouxeram, né, que foi vendido e comprado por eles, a família chamou a gente, eu fui para o anúncio da marca, mas a gente ainda não sentou para saber se eles vão ou como vai ser feito, trabalhado, ou se a família vai estar envolvida. Aparentemente, sempre Neymar pai muito carinhoso e acolhedor. Da minha parte, como eu comecei a falar, realmente o meu maior legado, o meu maior presente deixado pelo meu pai, realmente é o Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba. Que é o que você tem se dedicado hoje. Que eu tenho me dedicado por conta, por ser da área da saúde e pela verdade que esse hospital vive, sim, né? Sim. Então, diretamente hoje, e teoricamente é o único legado social que meu pai deixou, foi ter emprestado o nome para o Instituto de Pesquisa, é esse da Flávia, essa a empreitada, né? Porque é um hospital, você vê, ele é conhecido, ele é o terceiro, na verdade ele é o segundo hospital dentro do Brasil, pediátrico, ele está entre o Sírio e o Einstein, mas ele não tem a estrutura de um Einstein, e o hospital ele tem uma responsabilidade. É um hospital que o ano passado fez 293 transplantes. Foram 16 de fígado, 9 de coração em criança e medula óssea. Então, assim, hoje ele está crescendo, ele precisa dessa visibilidade e se a Arantes do Nascimento aqui puder ajudar, é isso que meu trabalho hoje. Muito bom, muito bom. Bem, deixa eu falar sobre a Joma, que está conosco em todos os episódios do Cap Run. A Joma, vocês sabem, me veste e tem a melhor linha de lifestyle do Brasil. É parceira do canal Cap Run e para você levar para casa os produtos da Joma é muito fácil. Está aqui embaixo o endereço, tem cupom de desconto, você está vendo aí o nosso cupom de desconto. Então entre agora no site da Joma, você vai levar, por exemplo, essa camiseta aqui que é bonita, mas tem toda a linha de lifestyle completa para você. Os tênis da Joma, porque eu sempre faço questão de frisar aqui, são tênis de excelência. Tênis para tênis, é referência em todo o planeta. Tênis para futsal, tênis para todas as modalidades você vai encontrar no site da Joma. Entre aí agora e leve para casa os melhores produtos esportivos do Brasil. Por falar nisso, ô Flávia, você é santista, não é? Posso revelar a minha verdadeira? Não, deve. De verdade, sou São Paulina, São né? Paulina? São Paulina, é mesmo? São Paulina, tá brincando? Mas como é que veio esse seu amor pelo São Paulo? Eu não posso também negar. Raí, né? Época de Raí, grandes glórias. Porque você conheceu Pelé aos 18 anos. Exatamente, né? Mas o Santos é o time de tem coração um pedacinho de todo do Santos mundo. no coração. Com certeza. Eu sou um pouquinho igual meu pai, tenho um pouquinho de todos os times. Adoro seu time também, né? Corinthians, vai Corinthians. Vai Corinthians. Você também. Mas tem um pouquinho de rivalidade aí. Não, tem um pouquinho de rivalidade. Não, a gente... Mas você costuma ir a estádio? Você vai muito a estádio? Muito. Vai sempre ao Morumbi, torcer pelo São Paulo? Torcer pelo São Paulo e pelo Santos também. A gente vai muito à Vila, né? Que tem um camarote do meu pai. A gente vai pra Vila assistir jogo. Eu amo assistir jogo. Amo. E aí, você chegou a assistir jogos com ele em estádio? Não, estádio só na Vila. Você chegou a ir para a Vila com ele? Estádio só Vila e em casa, né? Em casa era de praxe.
Ele sofria muito vendo o jogo de futebol pela televisão? Ele falava muito. A verdade, ele dava muito pitaco, né? Era muito engraçado. Sofria, né? Porque o futebol mudou muito. Principalmente com o jogo do Santos, né? Principalmente com o jogo do Santos. Principalmente. Mas era divertido. Só que só ele podia falar também. Ele não gostava que ninguém falasse. Não podia ficar cornetando. Não podia ficar cornetando. Quem entende aqui sou eu. Para de falar aí. Até tem uma história. Meu filho um dia querendo... lógico, encheu. Não sei o que aconteceu. O Santos perdeu, não sei o que. E aí ele, eu vou. E o Arthur tinha mania de bater na carequinha, naquele topetezinho dele, né? Na molinha. Aí ele virou e falou assim, menino, ganha 3 Copas do Mundo e depois vem falar comigo. Boa, Pelé, isso aí. Baixa a bola dessa molecada e tá achando o quê, né? Verdade. Muito, é isso aí, ganha 3 Copas, depois vem falar. Conversar. E o seu filho é São Paulino também? Ele é São Paulino também. São Paulino é isso também. Aí. Mas sofredor no momento, né? No momento, calma, mas o futebol é cíclico. Daqui a pouco São Paulo recupera. É assim. Essa é a graça do futebol. Todo mundo quer que seja sempre constante. Não pode, gente. Tem que ganhar, tem que perder. A única coisa assim, que meu pai falava e eu confio e eu acredito, tem que ter gol. Isso me deixava a gente chateado. O jogo que não tem gol é chato. Tem que ter gol, tem que ter gol. E disso ele entendia um pouquinho. Um pouquinho ele entendia. Afinal, foram 1.256 gols, né, cara? Disso ele entendia um pouco, pode falar com autoridade. Muito bom, olha, eu quero agradecer demais Flávia Arantes do Nascimento, a Flávia, filha do Pelé, hoje aqui nos dando uma aula de simpatia, de bom humor e principalmente, não é, uma aula de importância do movimento, da atividade física, de manter o corpo em movimento. Obrigado, Flávia, que bom te receber aqui, viu? Agradeço. E venha contar sempre as novidades. Eu quero saber depois do El Cruce como é que foi. Depois que você fizer o El Cruce, você vai voltar aqui para contar. Com certeza, conto sim, Cássio. Obrigada a você pelo esse espaço, por estar com vocês, dividindo e contando história, que não tem coisa melhor na vida do que contar história, né? É isso aí, é isso mesmo. Flávia Arantes do Nascimento, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Ajude aí a compartilhar o conteúdo do Capiruan, aí com seus colegas de trabalho, com seus amigos, seus familiares. É isso aí, a gente quer que você compartilhe. Estão passando aqui os nossos canais digitais, você também pode nos seguir aí. Aproveite para ativar as notificações, receber aí o sinalzinho quando entra um novo episódio no ar. Então tá tudo aqui embaixo para você. Semana que vem tem mais um episódio na íntegra, inédito para todos. Eu espero vocês. Até lá!